Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 23 de outubro de 2024, são 8 horas da manhã. Impressiona o nível de destruição próxima ao ministro Alexandre de Moraes, que fez a equipe dele sair correndo do STF. E quase 48 horas após o incêndio, não há indícios de acidente. Pior, o laudo só fica pronto em 30 dias, quando deveria haver já alguma informação sobre o que foi que aconteceu. Há cerca de um mês veio a público que a Polícia Federal investiga 138 ameaças com risco real ou potencial a ministros do STF, e que, apesar das medidas de segurança adotadas após o 8 de janeiro, ameaças ao Supremo seguem em alta, principalmente nas redes sociais. Corte para a última segunda-feira, por volta das 19 horas. Nesse dia foi detectado um foco de fogo em uma das salas do segundo andar do anexo 2A do prédio do Supremo. É o andar onde ficam as salas dos ministros, mais especificamente próximo à sala do ministro Alexandre de Moraes. O mais perturbador é que a nota do tribunal sobre o acontecimento e sobre a perícia não dá indicação sobre o que aconteceu. Em geral, o foco do incêndio pode ser detectado facilmente, pois a origem acidental de incêndios costuma ser uma tomada elétrica, o que é facilmente detectável se for acidente. Mas a coisa piora. O incêndio foi próximo ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, ao ponto que o juiz auxiliar dele, Ayrton Vieira, saiu correndo do prédio do tribunal sem olhar para trás. E, para coroar tudo isso, há algum tempo o Supremo recebeu a seguinte ameaça, abre aspas, só nos resta jogar combustível e tocar fogo no plenário do Supremo Tribunal Federal com ministros Barbies dentro. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. 27 de setembro de 2024, revista Veja. Polícia Federal investiga 138 ameaças com risco real ou potencial a ministros do STF. Apesar das medidas de segurança adotadas após o 8 de janeiro, ataques ao Supremo seguem em alta, principalmente nas redes sociais. Em novembro de 2022, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, estava em Nova York para participar de uma conferência jurídica. Durante uma caminhada, foi abordado por um turista brasileiro que, de celular em punho, passou a instigá-lo. O ministro estava acompanhado do colega Alexandre de Moraes. Reagiu e houve bate-boca. O vídeo foi postado na internet, teve milhões de visualizações e contribuiu para acirrar ainda mais os ânimos e ampliar as hostilidades que mais tarde culminariam nos terríveis ataques de 8 de janeiro. Depois disso, o esquema de segurança dos ministros foi reforçado, alguns deles passaram a ser acompanhados em tempo integral por uma escolta armada e viagens dentro e fora do país seguem rígidos protocolos e uma equipe de especialistas em ambiente digital monitora todas as redes sociais, atenta a qualquer publicação que possa representar algum tipo de perigo. E logo depois, menos de um mês depois, o Supremo Tribunal Federal tem um foco de incêndio próximo à sala do juiz auxiliar de Alexandre de Moraes. As notas emitidas pelo Supremo não ajudam. Nota sobre princípio de incêndio no anexo 2A do STF é econômica em dados, avança menos inclusive do que a imprensa, dizendo por volta das 19 horas desta segunda-feira, dia 21 de outubro, foi detectado um foco de fogo em uma das salas do segundo andar
do anexo 2A do Supremo Tribunal Federal, que espalhou fumaça pelo andar, disparou alarme. O princípio de incêndio foi controlado pelos brigadistas do STF e nada muito específico. A nota sobre a perícia no Supremo é muito mais econômica. Nota sobre vistoria dos bombeiros em anexo do STF, publicada no site do tribunal. Previsão é de envio ao tribunal de laudo sobre incêndio em até 30 dias e não avança absolutamente nada, minha amiga, meu amigo, no que aconteceu. Geralmente esse tipo de ocorrência de fogo, eu inclusive já tive um incêndio na minha residência quando meus filhos eram pequenos, e o foco do fogo foi muito fácil de identificar. O meu filho menor, que então tinha 3 aninhos de idade, riscou um fósforo em cima de uma cama e os bombeiros identificaram o foco facilmente e na hora descobriram que alguém jogou fogo numa colcha rendada que estava em cima da cama do quarto do menino e foi facilmente deslindado. Ou geralmente pode ser uma tomada, algum aparelho elétrico, mas o foco do fogo fica claro. Aqui não se avança nada sobre esse caso. O fato é que o princípio de incêndio fez o juiz auxiliar de Alexandre de Moraes interromper a audiência e sair correndo do STF, até porque, não é? Saiu também no Metrópolis isso, ele dizendo, sair correndo da sala de juiz de Moraes sobre incêndio do STF, porque realmente um incêndio perto do Moraes, diante de tudo isso que tem acontecido, é de assustar qualquer um. O Alexandre de Moraes, inclusive, vem fazendo aí por ganhar o ódio do bolsonarismo. A última, por exemplo, que saiu no final da tarde de ontem, é que ele rejeitou o pedido de não persecução penal de Fátima Tubarão, condenada pelo 8 de janeiro. Ela foi condenada pelo Supremo, aquela senhorinha, né, que inclusive é traficante de drogas, depois descobriu-se um monte de coisas sobre ela, e não dá para liberá-la porque ela realmente está metida inclusive com crime organizado. Foi aquela que falou que fez as suas necessidades fisiológicas ali em cima da mesa do ministro, uma coisa horrorosa. Mais adiante você tem um caso que está irritando demais o bolsonarismo. O STF mantém a proibição de Bolsonaro de ter contato com investigados e, na verdade, ele negou tudo o que o Bolsonaro pediu, numa toada só. Ontem saiu essa notícia que a primeira turma do STF acompanhou por unanimidade o pedido, a rejeição ao pedido do presidente Jair Bolsonaro, feita por Moraes inicialmente, e a primeira turma inteirinha apoiou Moraes. Ele fez um pedido para retomar contato com os alvos da investigação de um possível plano de golpe de Estado em 2022, entre eles, entre o Bolsonaro e o Costa Neto e o Braga Neto. Os magistrados negaram pedido para devolução do passaporte do ex-chefe do Executivo e para que a defesa do Bolsonaro tivesse acesso à delação do Mauro Cid. Todos os recursos tiveram o ministro da Corte, Alexandre de Moraes, como relator e foram analisados em plenário virtual. Os votos do magistrado foram seguidos por Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Luiz Fux. E, inclusive, o Moraes afirmou que robustos elementos de informação indicam o funcionamento de um grupo criminoso que, de forma coordenada e estruturada, atuava nitidamente para viabilizar e concretizar a decretação de medidas de ruptura. Moraes diz que há provas robustas de que os investigados para os quais a medida cautelar é requerida concorreram para o processo de planejamento e execução de um golpe de Estado. E disse mais ainda, disse que o Bolsonaro não ia receber passaporte nenhum, porque se ele recebesse, ele ia fugir. Simplesmente assim.
Moraes ainda disse na decisão o seguinte: é o terceiro pedido que o Bolsonaro faz este ano para recuperar o passaporte. E o passaporte dele não vai ser devolvido porque ele pode fugir. Basicamente, não com essas palavras, em termos jurídicos, foi o que disse o ministro Alexandre de Moraes, causando fúria no bolsonarismo. E a Polícia Federal e o Alexandre de Moraes têm convicção de que a quadro Bolsonaro fugiria. Então realmente ele está gerando um ódio, o STF está gerando um ódio na extrema-direita que é muito perigoso, porque é gente que faz o que você sabe que eles fazem, eles andam armados, eles matam gente por causa de política, como fizeram lá em Foz do Iguaçu, não é? Eles invadem prédios públicos e depredam tudo. Então a gente sabe que tipo de gente que é esse. Os bolsonaristas, inclusive, estão tentando rever o rito de impeachment de ministro do STF no Congresso só para derrubar o Alexandre de Moraes. E aí aparece um foco de fogo no Supremo, perto dele, a ponto de fazer o seu juiz auxiliar sair correndo. E aí você tem, há algum tempo atrás, o Alexandre de Moraes leu essa ameaça aqui. Quanto custa tirar a queima-roupa nas costas de cada ministro filho da puta do Supremo Tribunal Federal que queira acabar com a prisão de segunda instância? Se acabarem com a prisão de segunda instância, só nos resta jogar combustível e tocar fogo no plenário do Supremo Tribunal Federal com ministros Barbies dentro. Essa nota, essa ameaça veio à tona no âmbito desta investigação aqui que a revista Veja relatou. 138 ameaças se sobrepõem e o silêncio do STF, dos bombeiros, de todo mundo sobre alguma coisa que pode ter acontecido. É muito incomum um incêndio em uma salinha como essa não ter absolutamente nenhum indício mais claro, como você vê aí nas fotos desse incêndio, em tudo que já saiu na mídia, na foto que ilustra, não é, a miniatura desse texto, desse vídeo, ilustra basicamente o que foi que aconteceu naquela sala onde ficavam guardados documentos de processos, e isso é mais grave, agrava ainda mais essa situação. E não pode passar batido, a sociedade tem que voltar suas atenções para esse caso, porque algo muito sério está acontecendo no nosso país. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.